O reencontro que mudou duas vidas para sempre começou em um dia comum, quando ninguém esperava por milagres. Às vezes, o destino age em silêncio, cruzando caminhos que pareciam perdidos. Ela acreditava que o amor verdadeiro só existia nos livros. Ele, cansado de promessas quebradas, já não esperava sentir nada de novo. Mas um simples olhar bastou para reacender o que o tempo tentou apagar. O que aconteceu depois mostrou que o amor não segue regras, nem relógios. E quando duas almas estão destinadas, nem a distância, nem os erros conseguem impedir o reencontro que transforma tudo. A história começou em uma pequena cidade do interior, cercada por montanhas e cortada por um rio tranquilo. As manhãs eram silenciosas, e o som dos pássaros se misturava ao cheiro do café recém-passado. Era ali que Laura vivia desde criança. Trabalhava em uma floricultura simples, mas cada flor que tocava parecia carregar um pedaço da sua alma. Guardava um sorriso calmo, embora os olhos denunciassem a saudade de algo que o tempo levou. Do outro lado da cidade, Miguel tentava reconstruir a própria vida. Depois de anos longe, voltou para cuidar da casa antiga dos pais. Era um homem de poucas palavras, marcado por escolhas que o afastaram de quem mais amava. O reencontro com o passado não estava em seus planos, mas havia algo no ar, uma sensação de que certas histórias nunca se encerram de verdade. Os dias seguiam comuns, até que uma coincidência simples, um buquê entregue por engano, cruzou novamente os caminhos de Laura e Miguel. Quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu parar por um instante. Ela reconheceu o mesmo olhar que um dia prometeu amor eterno. Ele sentiu o coração acelerar, como se o destino lhe desse uma segunda chance. Laura tentou disfarçar o nervosismo, mas a lembrança veio inteira. O verão em que se conheceram, os planos interrompidos, o amor que não resistiu à distância. Já tinham seguido caminhos diferentes, mas algo naquela troca silenciosa despertou a certeza de que ainda havia algo a ser vivido. O reencontro que mudou duas vidas para sempre começava ali, entre flores, lembranças e a coragem de enfrentar o que o passado deixou em aberto. Na manhã seguinte ao reencontro, Laura ainda tentava entender o que tinha sentido. Passou a noite em claro, lembrando cada detalhe do olhar de Miguel. O coração, que há muito tempo batia em silêncio, parecia inquieto outra vez. Tentou convencer a si mesma de que era apenas nostalgia, mas a verdade é que o passado nunca tinha ido embora, apenas estava adormecido. Miguel também não conseguiu fingir que nada tinha acontecido. Caminhou pela praça principal, observando as pessoas e tentando encontrar um motivo para ter voltado àquela cidade. Dizia a si mesmo que era por causa da casa dos pais, mas no fundo sabia que havia algo mais forte o empurrando de volta. O destino, de alguma forma, parecia querer que ele acertasse contas com o que ficou para trás. 2 dias depois, o inesperado aconteceu. Uma forte chuva atingiu a cidade, e parte da floricultura onde Laura trabalhava ficou alagada. Ela tentou salvar as plantas, mas a correnteza dentro da loja era rápida. Quando uma prateleira ameaçou desabar, uma voz conhecida gritou seu nome. Era Miguel. Sem pensar, ele correu para ajudá-la, segurando-a pelos braços e tirando-a do caminho. Por alguns segundos, ficaram frente a frente, encharcados, com o som da chuva abafando o mundo ao redor. Foi naquele instante que algo mudou dentro deles. Laura viu nos olhos de Miguel o mesmo homem que, anos antes, prometera protegê-la. Ele, por sua vez, sentiu a culpa e a saudade se misturarem, como se o universo lhe desse uma nova oportunidade de fazer o certo. Enquanto ajudavam a limpar os estragos, começaram a conversar. Cada frase era cuidadosa, como se temessem despertar feridas antigas. Mas entre uma lembrança e outra, um sorriso escapava. A tensão do passado deu lugar a um sentimento confuso, metade medo, metade esperança. Naquela noite, Laura caminhou sozinha até o rio. O reflexo das luzes dançava sobre a água, e ela se perguntou se era possível recomeçar sem se machucar de novo. Miguel apareceu pouco depois, trazendo 2 xícaras de café. Sentaram-se em silêncio, observando o rio correr.
Não havia promessas, nem certezas, apenas a sensação de que o reencontro que mudou 2 vidas para sempre estava só começando. Nos dias que seguiram aquele reencontro, Laura e Miguel tentaram se convencer de que o que sentiam era apenas um reflexo do passado. Mas a cada encontro casual pela cidade, o silêncio entre eles dizia mais do que qualquer palavra. Laura temia se entregar outra vez. Sabia o quanto havia sofrido quando ele partiu sem explicações. O medo de reviver aquela dor era maior do que o desejo de acreditar novamente. Miguel, por sua vez, carregava um peso que não conseguia esconder. A razão pela qual havia ido embora anos antes ainda o perseguia. Não fora apenas o trabalho em outra cidade. Havia segredos, decisões difíceis e uma culpa que o acompanhava desde então. Ele queria contar tudo, mas temia que a verdade apagasse qualquer chance de recomeço. Certa tarde, enquanto ajudava na reconstrução da floricultura, Laura ouviu uma conversa que a abalou. Um antigo amigo comentou que Miguel não estava ali por acaso, que talvez sua volta tivesse outro motivo. Aquilo bastou para que as inseguranças voltassem. A dúvida corroeu o pouco de confiança que começava a renascer. Quando o confrontou, Miguel tentou explicar, mas as palavras pareciam insuficientes. Disse que estava tentando vender a casa dos pais e que parte do dinheiro seria usado para quitar antigas dívidas. Laura, magoada, interpretou como se ele quisesse apenas se livrar de tudo, inclusive das lembranças dela. O tom da conversa subiu, e o reencontro que parecia um recomeço se transformou em silêncio e distância. Naquela noite, a chuva voltou, como se o céu refletisse o turbilhão que os envolvia. Laura chorou sozinha, sentindo o peso de acreditar que o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher talvez nem sempre fosse suficiente para vencer o passado. Miguel, do outro lado da cidade, olhou pela janela e se perguntou se ainda tinha tempo de consertar o que o destino insistia em testar. Mas algo inesperado aconteceu na manhã seguinte, algo que forçaria os dois a enfrentar seus medos e decidir se o amor que os unia era apenas uma lembrança, ou a força capaz de mudar tudo outra vez. Na manhã seguinte à discussão, Laura chegou à floricultura decidida a seguir em frente. Tentou se convencer de que tudo o que viveram era apenas uma lembrança bonita que o tempo insistia em reavivar. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos. Pouco antes do meio-dia, uma notícia correu pela cidade. Um deslizamento havia atingido a estrada próxima ao rio, e algumas pessoas estavam presas no local. Entre os nomes citados, estava o de Miguel. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Laura saiu correndo, sem pensar. A chuva ainda caía fina, e o som das sirenes se misturava ao vento. Quando chegou ao local, viu os bombeiros tentando liberar o caminho. A imagem da lama descendo pela encosta a fez sentir um frio na alma. Tudo o que antes parecia confuso agora era claro. Ela ainda o amava, e a ideia de perdê-lo era insuportável. Horas depois, Miguel foi encontrado. Estava ferido, mas consciente. Tinha voltado à estrada para ajudar um motorista preso no carro quando a encosta cedeu. Ao vê-lo, Laura não conseguiu conter as lágrimas. A raiva, o medo e a saudade se misturaram em um só impulso. Ela o abraçou com força, como se quisesse prender o tempo naquele instante. Enquanto os paramédicos cuidavam dele, Miguel segurou a mão de Laura e finalmente contou a verdade. Havia ido embora anos antes para proteger a família de um problema financeiro que poderia envolvê-los. Não teve coragem de pedir ajuda, nem de se explicar. Carregou a culpa em silêncio, acreditando que o afastamento seria a única forma de poupá-la. Laura o ouviu em silêncio. Cada palavra parecia reconstruir uma parte do passado. Não havia justificativas perfeitas, mas havia sinceridade em seu olhar. E naquele instante, compreendeu que o amor verdadeiro não é feito de promessas, mas de coragem para recomeçar. Enquanto o socorro partia, Laura o acompanhou de mãos dadas. O reencontro que mudou 2 vidas para sempre alcançava seu ponto mais intenso, e deixava no ar a pergunta que guiaria o desfecho. Será que o amor deles resistiria, agora que todas as verdades estavam expostas? Os dias seguintes foram de silêncio e espera.
Miguel permaneceu internado no pequeno hospital da cidade, recuperando-se devagar. Laura o visitava todos os dias, mas sem saber o que dizer. Ficava sentada ao lado da cama, observando o som dos aparelhos e o ritmo calmo da respiração dele. Cada visita era uma mistura de carinho e medo. Medo de se entregar de novo, de acreditar e ser ferida mais uma vez. Miguel, mesmo fraco, tentava falar, mas Laura o interrompia com um sorriso contido. Disse que o mais importante era ele se recuperar. No fundo, sabia que o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher exige tempo, perdão e escolhas. E ela ainda não sabia se estava pronta para todas elas. Quando ele recebeu alta, a cidade parecia mais leve. O sol voltou a brilhar depois de dias de chuva, e a floricultura, reconstruída com a ajuda de vizinhos, voltava a florescer. Laura seguia seu trabalho em silêncio, tentando convencer o coração de que o ciclo estava encerrado. Até que, em uma tarde comum, Miguel entrou na loja com um pequeno envelope nas mãos. Disse que precisava entregar algo que guardava desde o dia em que partiu. Dentro do envelope havia uma carta antiga, uma carta que nunca chegou a ser entregue. Nela, Miguel explicava tudo: o medo de fracassar, o peso das dívidas e a promessa de voltar quando tivesse condições de recomeçar. Laura leu em silêncio, as lágrimas caindo sobre o papel amarelado. Ele esperou, sem tentar se justificar. Quando ela ergueu o olhar, havia ali um turbilhão de sentimentos. Disse apenas que precisava pensar, que não queria decidir com o coração ferido. Miguel entendeu. Despediu-se com um beijo leve na testa e saiu, deixando para trás o perfume das flores e a dúvida que ainda a acompanhava. Será que o destino permitiria um novo começo, ou aquele reencontro tinha vindo apenas para ensinar o valor de perdoar? O suspense permanecia, como o vento que balançava as cortinas da loja, anunciando que algo ainda estava por acontecer. Meses se passaram desde aquele reencontro inesperado. A floricultura de Laura prosperava, e Miguel, agora presente em cada detalhe do seu dia, ajudava sempre que podia. O silêncio e a distância do passado deram lugar a conversas sinceras e risadas compartilhadas. Aos poucos, perceberam que o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher não é apenas feito de momentos perfeitos, mas de escolhas diárias, coragem e confiança. Certa tarde, sentados à beira do rio que atravessava a cidade, Laura segurou a mão de Miguel e disse que finalmente se sentia pronta para acreditar de novo. Ele sorriu, com o coração leve, como quem encontrou o caminho que sempre buscou. Não havia mais segredos, apenas a certeza de que o reencontro, que mudou 2 vidas, os havia transformado para sempre. Eles aprenderam que o amor verdadeiro não apaga os erros, mas dá força para superar medos, reconstruir sonhos e enfrentar qualquer obstáculo. E naquele instante, enquanto o sol se punha sobre o rio, e as luzes da cidade refletiam na água, entenderam que a vida continua cheia de surpresas, e que cada escolha pode criar um destino inesquecível. Se você se emocionou com essa história, compartilhe com alguém especial, e acompanhe nosso canal para mais relatos inspiradores, de encontros que transformam vidas. Porque às vezes, a força do amor verdadeiro aparece exatamente quando menos se espera.